O Money Report conversa hoje com o André Freire, sócio-diretor da ESEC. A ESEC é uma consultoria especializada em recrutamento e seleção de executivos, desenvolvimento de lideranças e programas de governança. Tudo bem, André? Tudo bem, e você? Tudo certo. André, a gente saiu de um processo eleitoral. A população pede mais efetividade do poder público, né? O resultado mostra que a população está cansada do poder público ser transformado num balcão de negócios, principalmente com a indicação de cargos comissionados. De que forma que as empresas de recrutamento podem auxiliar o poder público? Se pegar, né, a realidade hoje do mercado europeu, por exemplo, que é o mercado mais desenvolvido, todas as empresas europeias, a grande maioria das empresas inglesas principalmente, que são públicas, elas são obrigadas a usar um serviço de recrutamento executivo terceiro, que é justamente para dar essa credibilidade para o processo, né? Não ser um processo de indicação, não ser alguma coisa de conchavo, de trazer as pessoas que eles querem. Então, se você pensar todos os cargos governamentais e todas as empresas investidas pelo governo, com participação, economia mista, são obrigados a usar uma consultoria. Então, lá fora, parceiros nossos são gigantes, eles têm uma área gigantesca para trabalhar posições de governo. E no Brasil isso praticamente não existe, né? Com poucas exceções. A gente acha que agora tem uma luz que está começando a aparecer, porque com os novos, né, eleitos, principalmente ontem a gente teve uma entrevista do governador Zema, né, de Minas Gerais, e ele comenta que ele vai usar serviços de uma empresa de recrutamento executivo, o que a gente acha que é muito positivo. Então a gente enxerga algum potencial de crescimento disso, de uma área governamental. Na prática, como seria isso? Como seria o recrutamento de um secretário para um governo estadual? Como seria? A gente tem que pensar como o recrutamento de um executivo normal para uma empresa, né? Ele tem que passar por todo um processo, que é um processo onde a gente vai avaliar competências técnicas e competências comportamentais dessa pessoa, né? Para ver se ele tem essa capacidade de efetivamente tocar um negócio que a gente sabe que tem as suas complexidades por ter o governo envolvido, né? Então existe um conhecimento todo técnico, nós temos parceiros fora do Brasil que vivem disso, que fazem isso. Então esse conhecimento a gente tem. Como entrevistar uma pessoa para um cargo público, né? É questão realmente da gente ter as oportunidades aqui no Brasil. Seria então um processo seletivo. E como perceber isso que uma pessoa, além da qualificação profissional, ela pode entender a realidade daquele local, daquela cidade, daquele estado? Isso é como qualquer seleção, né? A gente vai tentar avaliar dentro de uma quantidade de candidatos grande quem tem capacidades técnicas e passaram por experiências similares às experiências que são necessárias para esses cargos de governo, né? Então, existe uma parte grande da população que a gente com certeza conseguiria acessar que tem esses skills, né, essas competências. Uhum. André, outra preocupação nas empresas atualmente é com a diversidade, né? Como iniciar esse processo? Como tornar a empresa mais plural? A gente tem feito um trabalho, Lucas, que é bem interessante, que é um trabalho de tentar mostrar o quanto que as mulheres não estão em cargos executivos de grande escalão, né? Então, se você entender hoje o mercado brasileiro, hoje se formam mais mulheres do que homens na universidade. Até um cargo gerencial ainda tem mais mulheres do que homens. A partir de gerência para diretoria, essas curvas se invertem. E aí você pega posições de presidente de empresa, no Brasil menos de 4%, em conselho menos de 2% são mulheres. Então o que acontece entre uma gerência e uma diretoria que faz com que as mulheres fiquem no meio do caminho? A gente começou a avaliar isso dentro da ESEC e a gente começou a perceber que, por exemplo, a falta de modelos é um problema. Então a menina, ela entra numa carreira, ela chega num momento que ela olha para cima e fala, todo mundo aqui, todos os diretores são homens, o presidente é homem, possivelmente não vou conseguir chegar lá, esse é um problema. O segundo problema é que chega numa fase da menina, ou da mulher, ou da executiva, onde ela tem que tomar algumas decisões de vida, né? Quer dizer, será que se eu não me casar agora, ou não engravidar agora, isso pode ser um problema para mim lá na frente? E normalmente é nesse período. Fora isso, existe uma competitividade muito maior dos homens. E como tem mais homens lá em cima, o homem normalmente ele percebe essa competitividade como alguém que vai trabalhar mais, que vai gerar mais. E não é efetivamente o caso, né? A gente sabe disso. Então a gente tem feito alguns programas, a gente criou um programa que chama As Executivas do Amanhã, está na 2ª edição, que a gente faz um processo seletivo de estudantes universitárias e coloca elas para serem mentoradas por executivas de mercado, presidentes de empresa, acionistas de empresa, que deram muito certo e que contam essas histórias, né? Quer dizer, eu tenho 4 filhos, eu tenho, né, um marido e mesmo assim eu consigo ser presidente de uma empresa grande. Então
Então essas coisas acontecem. Mas eu acho que tem que ter uma força muito grande de toda a sociedade para que isso aconteça, né? Então existem algumas discussões agora, por exemplo, de cotas, né? Eu acho que é necessário. Infelizmente é um mal necessário num primeiro momento, possivelmente você ter cotas para conselho ou para posições mais altas. Lá dentro do ESEC, todos os processos seletivos, a gente se obriga internamente a colocar mulheres no processo seletivo. Nos toma mais tempo, é mais complexo fazer isso, mas nós aumentamos, para você ter uma ideia, de por volta de 20% dos nossos colocados eram mulheres, até 2, 3 anos atrás. Ano passado foram 40%. Então é um crescimento muito grande. Mas acho que todo mundo tem que fazer um pouquinho para que isso aconteça. Então, na sua avaliação, nesse momento, o ideal seria, então, criar esses modelos? Tentar criar oportunidades para que essas mulheres que estão aí no mercado de trabalho e são muito boas, sejam reconhecidas, consigam participar desses processos seletivos e consigam dar uma continuidade. E tentar mostrar para a sociedade, principalmente as estudantes que estão entrando, que existem oportunidades, né? Que tem mulheres muito boas que chegaram lá e elas têm capacidade de chegar lá se elas quiserem. E do outro lado, como conscientizar o funcionário que está do outro lado, não desestimular ele? Como fazer essa conscientização? Você diz as mulheres? No caso dos homens. Dos homens. Só para fazer um contraponto. Como não esse desenvolvimento das mulheres, você falou em cotas, como fazer que isso não desestimule os homens, tipo, dentro de uma empresa? Eu acho que não vai desestimular, né? Porque, na verdade, se a gente pensar, ainda a grande maioria ainda são os homens, né, dentro do mercado de trabalho. Eu acho que não teria um problema. A gente estaria falando, óbvio, quando a gente fala de cotas, por exemplo, está se falando no nível de conselho de administração, está se falando num nível muito mais alto, né? Então, eu acho que isso não deveria ser um desestímulo para os homens, que com certeza ainda são a maioria. Mas pensa assim, né? Na população tem mais mulheres do que homens. Então, assim, não faz sentido você chegar em um cargo de presidente e só 3, 4% dessa população são mulheres, né? Alguma coisa acho que está errada. E aí, se você vê análises, estudos que foram feitos por consultorias renomadas, né? Todas falam que efetivamente, tendo mulheres dentro aí do nível executivo, o retorno é maior. Então, a gente está falando de dinheiro. A gente não está falando que ela vai trazer uma visão feminina, vai trazer... efetivamente é dinheiro na última linha. Porque elas vão ter... Essa diversidade vai criar potencialmente visões que não existiam quando tinha um conselho de iguais, né? E aí a diversidade a gente pode expandir isso, né? Não é só, né? Mas a gente pode expandir isso não só para gênero, mas também para cor, raça, até backgrounds diferentes, né? Pessoas que vieram de locais diferentes, ideias diferentes. E a gente acredita muito nisso também. Então as empresas deveriam estimular isso, a pluralidade de ideias dentro do ambiente de trabalho. Exatamente. Acho que isso daí traz essa diversidade, ela traz visões diferentes que possivelmente vai endereçar problemas de uma forma muito diferente do que era antes. Se é todo mundo homens, né, de 50 e poucos anos de idade, brancos, que vieram de grandes universidades, de capitais, possivelmente o pensamento ele é meio igual ali dentro, né? Hoje as transformações digitais são rápidas, né? A gente tem inovação a todo instante. Qual perfil um líder de uma empresa deve ter para poder acompanhar essas transformações? A gente tem analisado muito, as empresas têm começado a pedir muito para a gente executivos que tenham essa consciência digital, né? Então a gente tem feito, por exemplo, um trabalho agora de criar, que é uma coisa que até hoje não existe, um meio de entender e acessar e entender se esses executivos têm essa consciência digital. Através de uma série de questões que a gente vai fazer para o executivo, a gente vai conseguir ranqueá-lo, né? Se é uma pessoa que tem um conhecimento mais avançado ou menos avançado, para poder, se é uma necessidade da empresa, que esse executivo tenha essas competências, né? A gente tem que entender que transformação digital, muitas vezes a gente pensa muito em tecnologia, mas ela é muito mais uma transformação cultural, né? Então, não só necessariamente você precisa ter pessoas que tenham um conhecimento técnico em alguma coisa, mas pessoas que tenham uma capacidade de pensar coisas um pouco mais fora da caixa. Então, eu dou um exemplo simples, né? Por exemplo, sistemas de trabalho um pouco menos engessados, então você tem um home office, você tem uma possibilidade de rotatividade dentro do escritório, no seu escritório onde você tenha todo mundo sente no mesmo lugar, né? São pequenas coisas que causam essa transformação, né? E aí quando a empresa toda está imbuída em ter essa transformação de cultura, e a transformação cultural são pessoas, não é tecnologia. Então não adianta você trazer as melhores tecnologias se você não tem as pessoas que efetivamente tenham essa consciência de poder mudar as coisas e transformar, né? Uhum. E dentro desse cenário, como as empresas, os grandes gestores podem formar seus sucessores? Como eles conseguem
Qual o caminho para formar grandes líderes? Eu acho que assim, hoje, cada vez mais, a gente está entendendo que os líderes do futuro vão ter que ter um lado mais voltado para a inteligência emocional, né? Que é lidar com pessoas, que é você ter uma gestão um pouco mais forte em relação a esse pipeline de sucessão que vem embaixo de você. Você está mais próximo em termos de comunicação. Você pega a nova geração, está entrando no mercado de trabalho. É uma geração que ela não tem paciência. Possivelmente aí em 6 meses, 8 meses, ela vai pedir um aumento, vai pedir alguma coisa diferente, ela não vai conseguir focar nas coisas que ela está fazendo muito operacionais, ela vai querer desafios. Então, o grande desafio do líder do futuro é como lidar com essa geração que ela é inconstante, né? Ela não tem mais, tem aquele negócio de falar que trabalha por propósito, né? E nem eles entendem muito bem o que é esse propósito. Então, assim, os líderes que conseguem ter uma comunicação, um carisma, engajar os times e as pessoas, são os líderes do futuro. Então, tentar moldar essas competências, que essas competências, na verdade, elas são muito mais através de treino, né? Claro, você tem algumas competências inerentes à pessoa, então se ela tem um carisma, se ela se comunica bem. Então, esses são os tipos de competências que a gente está enxergando mais agora do que competências mais técnicas, que a gente acredita que vão ser um pouquinho irrelevantes no futuro, né? Você falou em propósito. Como enxergar no funcionário que ele precisa de ele quer uma recompensa naquele momento, seja financeira ou então de qualificação, fazer um curso, passar uma temporada no exterior. Como que os grandes gestores podem perceber isso? A gente normalmente, a grande maioria das empresas faz uma avaliação, né, desses funcionários, né? E essa avaliação, normalmente ela mede 2 parâmetros. Um parâmetro é o resultado que ele está dando, né? Então, puxa, ele está alcançando as metas dele, está acima das metas ou abaixo das metas. E o outro é o potencial. Quer dizer, qual é o potencial que essa pessoa tem, esse executivo tem de dar os próximos passos. Então você faz essa matriz de potencial versus resultado e aí você consegue enxergar quais são as pessoas que você tem que investir. Porque não dá para investir em todo mundo, né? Infelizmente não tem dinheiro suficiente para investir em todo mundo. Então acho que fazendo esse tipo de análise você consegue enxergar quem são as pessoas que vale a pena investir. E aí você tem que enxergar as pessoas que têm esse brilho no olho, né? Eu acho que são coisas assim que você rapidamente consegue perceber se uma pessoa está engajada e motivada e se uma pessoa não está, né? Que está muito mais seguindo a manada do que sendo alguém que dá 120%. Hoje em dia, e principalmente na situação que o país está, né? Que é uma situação ainda de crise, se você não der 120%, você não vai crescer na sua carreira, né? Tem um monte de gente dando 100%. Então, tem que ter essa visão mesmo de como é que eu consigo fazer as coisas diferentes, como é que eu consigo trazer inovação em processos, inovação na forma que eu vejo as coisas, ser uma pessoa mais curiosa, né? É uma característica que a gente gosta muito, que é a curiosidade da pessoa ir lá e perguntar e tentar trazer formas de fazer diferentes que vão trazer melhorias. Então, como é que você traz melhoria para dentro de processo e sistema, fazer mais com menos? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente tenta enxergar do potencial desses meninos que estão avançando na carreira, né? André, o Brasil tem um grande número de empresas familiares, acho que são as principais geradoras de emprego. E existe uma preocupação sempre com a sucessão, né? Muitas vezes a primeira geração da família cria a empresa e aí tem essa preocupação do futuro dela, como a empresa pode se manter sustentável. Como organizar esse processo de sucessão? É complexo, né, esse processo de sucessão, porque o que acontece é que a empresa, por ser uma empresa familiar normalmente, as decisões acabam sendo ali dentro daquele núcleo familiar e não sempre são as melhores decisões para o negócio. Então, por exemplo, ter um sucessor que é um filho ou um sobrinho de alguém da família, que eles acreditam que essa pessoa tem potencial, mas eles não fazem uma análise desse potencial e não comparam essa pessoa com outros executivos de mercado, né? Então, o que a gente tem feito lá dentro da ESEC é um trabalho de tentar mostrar para essas empresas que existe uma possibilidade de uma montagem de um conselho consultivo. Para você ter uma ideia, a gente montou 16 conselhos consultivos nos últimos 18 meses. Então, é uma tendência que está crescendo muito. Por quê? Primeiro, tem muito executivo com interesse de participar de conselhos, que acreditam que a carreira desses executivos ela vai ser mais longa, né? Todo mundo deve viver mais, ou seja, vai ter mais tempo no trabalho. E, em paralelo com isso, você tem também um potencial problema, porque as empresas cada vez contratam pessoas mais jovens, né? Então, você vê hoje muito presidente de empresa com menos de 40 anos de idade. Então, o executivo fica na cabeça, quando eu tiver 60 e eu vou estar super ativo, o que eu vou fazer da minha vida? Então, normalmente, essa segunda carreira, que é
conselhos, consultoria, dar aulas, acaba sendo uma oportunidade muito interessante. Só que esses executivos, eles têm que entrar em um conselho e começar. Então a gente começou a ser bombardeado com esses executivos, eu quero participar de conselho, eu quero participar. Por outro lado, a gente conseguiu chegar nessas empresas com uma equação financeira que fizesse sentido. Que ele tinha muito medo de aconselhar uma coisa cara, só para grandes empresas. E pelo contrário, então você tem hoje grandes executivos que estão no dia a dia das suas empresas, que podem apoiar, né, essa empresa, de novo de uma forma consultiva, que não gere nenhum tipo de problema na pessoa física para ninguém, né, ou seja, de uma forma muito tranquila, todo mundo poder ser uma discussão muito aberta. E esses conselhos têm apoiado muito nesse processo de governança, né, de sucessão, possivelmente de análise de executivos, para enxergar se os executivos que estão lá dentro da empresa são os melhores. E a gente está muito feliz com esse processo, né? É um processo ainda que no Brasil ele é muito pequeno, lá fora existe muito esses conselhos. Então sair do tal do conselhão da família, né, que é um encontro de família que não sai em briga, né, para um negócio profissional, onde você tenha, né, uma consultoria apoiando, colocando pessoas lá que você sabe que tem a capacidade de trazer ideias diferentes, com aquela diversidade que eu comentei, né, possivelmente de gênero, de oportunidades, de experiências, e assim você transforma uma empresa, é muito interessante. E como você falou, hoje mais de 90% das empresas do Brasil são familiares. A gente possivelmente não enxerga muito isso, mas os grandes empregadores são essas empresas, né, do Brasil, e a potência vai estar nessas empresas. Então, acho que tudo que a gente conseguir fazer para apoiar essas empresas familiares é o ideal, porque a gente sabe que, por história, as empresas na segunda, terceira geração acabam morrendo, a grande maioria. Então, para a gente finalizar, que dica você daria para que essas empresas não morram? Quem está iniciando esse processo, o que eles já podem fazer para manter essa sustentabilidade por um longo período? Acho que pensem realmente em profissionalizar, quer dizer, a partir do momento que você tem um certo porte, né, que você tem riscos inerentes aí do mercado brasileiro que já é tão complexo, por que ficar dentro desse núcleo familiar? Por que não trazer uma profissionalização, né? Então, empresas como a nossa pode trazer não só a montagem de um conselho, como assessment da liderança, possivelmente contratação de executivos, trabalho de desenvolvimento como coaching e mentoria, que são essenciais para longevidade dessas empresas, sustentabilidade, né? Um negócio sustentável é um negócio que você tem as melhores práticas lá dentro. Eu acho que hoje os custos, se você for comparar com o que era no passado, possivelmente são muito mais interessantes para essas empresas, né? Então, pensem realmente em trazer apoio profissional para o seu negócio. André, muito obrigado. O Mundo Repórter conversou hoje com o André Freire, sócio-diretor da ESEC. Obrigado pela atenção e até a próxima.